Olá, eu sou Áurea Almeida, subcoordenadora do curso de pós-graduação em Gestão Pública e Inovação da ESESP. E nós estamos iniciando aqui mais um bate-papo focado em temas de relevância para o setor público. Antes de darmos continuidade a essa conversa, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura dos ombros. Estou utilizando blusa azul e saia branca. Tem ao meu lado Laís Garcia, diretora da ESESP, que também fará sua audiodescrição. Olá, prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, estou usando uma saia e uma blusa na cor vinho. Por cima eu tenho um casaquinho branco e uso óculos. E também tem aqui ao meu lado a nossa convidada, a doutora Jeane Martins, que também fará sua audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, estou usando uma calça e uma blusa preta e um blazer cinza. O nosso tema de hoje é assédio moral, né? O governo do estado, agora no mês de maio, sancionou uma lei de número 1048 que traz a punição para os casos de assédio moral e sexual no ambiente da administração pública. Quem vai compartilhar comigo esse bate-papo hoje é a nossa diretora, Laís Garcia, e a nossa convidada, doutora Jeane. Doutora Jeane, ela é doutora e mestre em Direitos e Garantias Constitucionais, pedagoga, pesquisadora do Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Invisibilidade Social, professora de graduação e pós-graduação na FDV, também é membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica no Espírito Santo, coordenadora da Comissão de Defesa do Trabalho das Mulheres e associada fundadora do Instituto dos Advogados Capixaba, além de advogada. Doutora Jeane, esse tema assédio é um tema que vem ganhando notoriedade, né? Também nos ambientes de trabalho. Mas ainda a gente percebe algumas dúvidas do que realmente se caracteriza como assédio moral. E gostaria que comentasse um pouco, né, o que a gente pode entender por assédio moral. Muito bem. O assédio moral é todo comportamento abusivo que causa dano, e esse ato abusivo esse comportamento abusivo pode ser intencional ou não, e eu estou usando uma definição mais ampla de assédio moral. Se ela pode ser intencional ou não, ela causa dano, né? Causa um dano físico ou psíquico ao trabalhador e degrada o meio ambiente de trabalho, ou adoece o meio ambiente de trabalho. E esse assédio moral, esses comportamentos abusivos, eles podem se manifestar por meio de palavras, de desenhos, né? de comportamentos comissivos ou omissivos, né? Discriminações, enfim, uma série de comportamentos desse assediador capaz de adoecer o trabalhador. O assédio moral, ele só acontece nos ambientes privados ou a gente pode, né, percebê-lo também no poder público? Em qualquer espaço. Em qualquer espaço, infelizmente, essa prática ela acontece. Na iniciativa privada, né, na relação de emprego, ele se manifesta e as consequências para esse empregador que pratica ou que permite a prática do assédio moral é uma rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Uma espécie de justa causa nesse empregador. Mas no serviço público também, isso é comum, acontece, né? Nas relações envolvendo os servidores públicos. E aí, olha que coisa que nós pesquisadores, nós percebemos. Como esses trabalhadores são concursados e sabe-se que não é possível dispensá-lo, como acontece na iniciativa privada, porque se o empregador quiser dispensar o seu empregado, ele dispensa imotivadamente. No serviço público, não. É um processo, né? Há todo um processo, né? Há uma estabilidade, né, prevista no artigo 41 da Constituição da República. Portanto, o assédio moral ele acaba sendo um instrumento utilizado por muitos gestores
no sentido de, já que ele não pode ser dispensado, nós vamos adoecer esse meio ambiente do trabalho, nós teremos esse comportamento abusivo, e esse trabalhador acaba pedindo para sair, acaba se afastando, né, do seu ambiente laboral. A gente percebe assim que às vezes o servidor, a vítima, né, que está sofrendo esse tipo de assédio, ela tem dificuldade, assim, às vezes isso é assédio, não é? Isso, assim, como que você pode definir? Tem algum exemplo prático do que pode acontecer dentro do setor público? Sim. Para a gente poder... Vamos pensar o seguinte, quando eu comecei a definição do assédio moral, eu falei que é conduta abusiva, comportamento abusivo apto a adoecer esse trabalhador, um adoecimento físico ou psíquico, um adoecimento do meio ambiente de trabalho, né? Então vamos pensar em exemplos práticos. Eu costumo dizer o seguinte, nem todo comportamento de um gestor, de um empregador é assédio. Porque o papel do gestor, do administrador, né, do empregador, é dirigir a prestação pessoal de serviço daquele trabalhador. Então é quem está à frente, né, é quem está coordenando o serviço que vai dar ordem. Por vezes, essas cobranças que esses gestores fazem, nem todas elas podem ser enquadradas como assédio. Então, quando, Laís, imagina o seguinte, se você é uma gestora e você exige, né, do teu subordinado uma entrega de um determinado relatório, uma entrega de um determinado serviço, e quando você faz essa solicitação, você atua com a finalidade daquele ato, qual é a finalidade? Você quer a prestação do serviço de forma adequada e você pede com respeito, respeitando os direitos fundamentais desse trabalhador. Isso não é assédio. E se esse trabalhador não cumpre o dever dele, o fato de você puni-lo, né, de você aplicar uma punição que a legislação prevê, isso não é assédio. Então, quando que um comportamento de um gestor, de um empregador, ele extrapola esse direito de dirigir a prestação pessoal de serviço e passa a ser um assédio? Quando ela for abusiva. Você quer ver um exemplo? Você pode pedir serviço do seu trabalhador, mas você tem que respeitar o horário de trabalho desse trabalhador. Esse trabalhador está disponível por 8 horas e você, de forma reiterada, pede serviço, você está adoecendo esse trabalhador. Isso é abuso. Você extrapola a finalidade, né? Você não está mais exercendo um direito, o direito que todo chefe tem. Não, você está abusando do seu direito, né? Quando você, ao pedir, você humilha esse trabalhador. Porque se eu, sua subalterna, sua subordinada, não faço corretamente um relatório, você na qualidade de chefe pode muito bem chegar e dizer, olha, Jane, não foi feito de forma adequada, né? Você não cumpriu as exigências, eu vou pedir que você refaça, enfim. Mas quando você chega e fala, olha aqui, na frente de todo mundo, como é que você não faz uma coisa dessa? Sua burra, sua isso, percebe a diferença? Às vezes o xingamento não vem, mas vem um comportamento velado, aquele comportamento irônico, né? E isso também pode caracterizar o assédio moral. Eu estava conversando antes aqui, nós estávamos conversando, que existe também, o assédio moral ele pode ser caracterizado quando o empregador ou o tomador de serviço, seja ele público ou privado, por exemplo, deixa o trabalhador na inação. Não pede serviço, deixa ele lá. Imagina você, 8 horas de trabalho e você não é acionada para fazer nada. Ao contrário, você é proibida de fazer qualquer coisa. Isso é assédio. Isso também caracteriza assédio. Isso é assédio. Agora, uma outra dúvida, né, que talvez possa ser recorrente, né, entre os que nos assistem. O assédio obrigatoriamente vai acontecer numa relação de hierarquia? Não. Ou ela pode acontecer entre os pares, né? Um colega que está numa mesma posição, o mesmo cargo, né? Que a outra pessoa. Nós falamos de espécies de assédio moral. O mais conhecido é do chefe para com o seu subordinado, mas também identificamos nas relações de trabalho, e eu como advogada trabalhista já me deparei com situações no sentido de o assédio partir dos subordinados para com o chefe. E no serviço público isso pode acontecer com mais frequência, porque imagina alguém assumindo aquele setor, alguém que chega, alguém que foi promovido, alguém que foi indicado,
E aquele chefe chega e as pessoas que já estavam naquele setor não aceitam aquela liderança. E o que eles fazem? Eles simplesmente fazem corpo mole, eles se juntam, montam grupos de WhatsApp, criam figurinhas. Isso tudo são comportamentos que caracterizam o assédio moral. Então, e eles são os assediadores e o superior hierárquico é a vítima, é o assediado. Além disso, Áurea, então nós estamos identificando do superior hierárquico para com os subordinados, do subordinado para com o superior hierárquico e entre os pares. Como que a gente pode caracterizar um comportamento de um setor em que uma pessoa isolada nunca é chamada para nada? Essa pessoa sempre serve de chacota, é apelidada, né? Não é convidada, inclusive montam grupos de WhatsApp, montam festas, montam eventos e ele nunca participa, essa pessoa nunca participa. Isso é assédio. E queria que comentasse um pouco sobre os impactos, né, possíveis impactos que o assédio pode causar nesse trabalhador, nesse servidor, né? Porque você deu alguns exemplos aqui relacionados, inclusive, a não demandar, né? A esse isolamento. Sim. E também a situações relacionadas a chacotas, a perseguições. Como que isso impacta, né, no trabalhador, essa condição, todo esse assédio que ela possa estar sofrendo? Eu respondo essa pergunta a partir de uma situação prática que eu advoguei, né? Eu, como advogada trabalhista, atendi uma trabalhadora vítima de assédio moral e ela sofria assédio moral dos pares e do superior hierárquico. Então, ela era vítima, né, de assédio, bombardeada por assédio. Era uma pessoa gorda, né? E aí a gordofobia era muito nítida em relação a ela, muita brincadeira, isso não é brincadeira. Eles diziam, estamos brincando, isso não é brincadeira, isso é conduta abusiva, isso é assédio moral. Então ela foi tão discriminada e serviu de chacota por tanto tempo, desenhos e todo tipo de comportamento, e essa pessoa começou a se retrair, aí ela começou a ter problema de sono, ela procurou psiquiatra, começou a tomar remédios fortíssimos e tentou suicídio. Então vejam que o assédio moral, quando ele chega num ponto tão grave, ele adoece tanto o trabalhador, esse trabalhador desenvolve ansiedade, síndrome do pânico, chegando até, né, em algumas situações, a atentar contra a sua própria vida. Ela me procurou, eu entendi a situação, caracterizei essa situação, ajuizei uma reclamação trabalhista, uma ação na Justiça do Trabalho, e a empresa foi condenada. E o empregador, quando vem se defender, fala assim, mas não foi a empresa que fez isso. É que o empregador responde pelos atos dos seus empregados. Portanto, empregador, você tem o dever, e não só o empregador privado, mas também, né, os entes públicos, os entes da federação, todos têm o dever fundamental, e aí é um dever previsto na Constituição da República, de garantir o meio ambiente do trabalho saudável. E quando esse dever fundamental é descumprido, adoecendo esse trabalhador, como foi o caso, as pessoas responsáveis, né, os descumpridores do dever fundamental, são condenados a pagar, a indenizar, né, dano moral. E o dano moral, como que ele aparece? Dos remédios que ela gastou, de todo o custo que ela teve, todo o gasto que ela teve para custear esse tratamento. Sim. Médicos, remédios, tudo, né? E o dano moral, porque afinal de contas, isso violou direitos de personalidade, isso violou os direitos que a gente não consegue mensurar economicamente, né? Considerando que isso é uma tarefa também, né, do empregador, a gente, como a Áurea muito bem falou, da nossa lei recente, a Lei 1080, como que essa lei ela pode contribuir para combater esse tipo de assédio no ambiente do serviço público? Eu até... Quando eu tomei conhecimento dessa lei, é uma lei nova, né, eu fiquei muito feliz de saber que o nosso Estado legislou sobre essa temática. Porque apesar do assédio moral acontecer com muita frequência, e infelizmente, nós não temos na legislação federal, né, a CLT, por exemplo, não há previsão.
Não há um tratamento legislativo, né, caracterizando o assédio moral e punindo as práticas assediadoras. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, a resolução 351, mas a legislação federal silenciou. E aí, quando nós temos um Estado, né, que se preocupa e que é vanguarda e que uma lei que foi apresentada, né, pelo governador e sancionada pela Assembleia do Estado, então é muito louvável. E eu acredito que essa iniciativa do Estado do Espírito Santo, ela é muito importante, inclusive para motivar entrevistas como essa, momento como esse, né? Então essa lei vem no momento muito importante. Eu acredito que ela trará, né, ela tem um conteúdo pedagógico muito significativo, porque a partir de uma legislação, porque a lei define o que é o assédio moral, né? Ela faz aí todo o contorno desse comportamento abusivo e ainda pune. Ela pune as pessoas que praticaram o assédio moral. Inclusive, essa legislação prevê até a perda, né, do cargo público. E quais são as medidas, né? A vítima, a pessoa se sentiu assediada, quais são os caminhos que ela deve percorrer para ter os seus direitos garantidos? Eu sempre digo que é muito importante que você, né, que se sente, depois que ouviu e que entendeu, e que entendeu como que a gente caracteriza o assédio, quais são as espécies do assédio, de repente você se identifica e diz, eu acho que eu sou vítima desse assédio, né, desse comportamento abusivo. É muito importante que você se preocupe com a produção de provas. Prova documental, prova testemunhal, gravações, enfim, provas digitais, documentais e a prova testemunhal. Um caminho, e aí a informação é muito importante, Laís. Informar, entender o assunto. Essa iniciativa da escola é fundamental, né? Contribui muito. Depois que você toma consciência, identifica, guarda as provas, é importante que você procura o setor, se é no município, se é no estado, se é na União, qual é o setor que eu posso narrar, contar. Tem ouvidoria? Tem um setor específico que possa me acolher e que possa iniciar um processo administrativo para averiguar, até para dar o direito de defesa também daquele que está sendo acusado, né? Para que tudo seja provado e as providências sejam tomadas, né? E se por acaso administrativamente não houver solução, procura o Poder Judiciário. E aí procura o seu sindicato, procura um advogado particular. Se o seu sindicato, se não tem sindicato organizado, ou se você tem um advogado de sua confiança, procura um advogado e vai à justiça para poder exigir a reparação do direito violado. Pelas falas aqui, né, a gente percebe a necessidade não só de juntar provas, né, mas também de não se calar, né? Trazer a discussão do assédio moral num ambiente como esse, eu acho que a gente tem que repercutir ainda mais. E como, né, parabenizou né, esse espaço, quero agradecer muito a diretora da ESESP, ao curso de Gestão e Inovação, porque estamos dando luz a uma lei que é extremamente recente no estado do Espírito Santo, mas a um tema que ele, infelizmente, é recorrente, né? Nós conversávamos um pouco antes aqui e nós temos, sim, situações como essa que se repetem cotidianamente nos ambientes de trabalho. Então, para a gente encerrar, gostaria que deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Esse assunto ele não se esgota, né? Ele tem ainda mais uma, vou chamar assim, mais uma aba que a gente precisa discutir também, que é a questão do assédio sexual, que também acontece nos ambientes de trabalho, que também acontece tanto na iniciativa privada como no setor público, mas gostaria que deixasse uma mensagem para todos os servidores com relação a esse tema e percebendo também que estamos fazendo inovação, né? Inovação quando a gente traz uma discussão importante como essa e o Espírito Santo se desponta também por trazer uma regulamentação nova, né, num momento tão importante. Bom, o que eu diria a você, né, que depois de escutar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa,
Se imaginou, se sentiu numa situação de assédio, procure mais informações, se informe mais, procure o setor responsável, denuncie, guarde provas sobre isso, não se cale. Muitas vezes, e temos pesquisas sobre isso, os assediados não falam porque têm medo que a situação piore. Eu conversava antes aqui com a Laís, quando o assediador, ele está no topo, ele é aquele que escuta todas as informações. Então, quem é que controla o assediador, né? Como é que isso acontece? Por isso que eu falei a importância de você buscar dentro da estrutura organizacional que você está inserido, se tem uma ouvidoria, se tem um setor específico sobre isso. Então a mensagem principal é: não se cale. Se você ficar calado, se você não denunciar o assédio, essa prática, infelizmente, ela só cresce. E ela pode ser, sim, né, especialmente agora com essa legislação estadual. Abra a Lei Complementar 1080 de 2024, vá lá, verifique as novidades que ela trouxe, se apegue a ela, né, e busque seus direitos, não fique calado. Quero aproveitar o momento para falar um pouco das nossas ações dentro da ESESP. Essa é uma das iniciativas, né, difundir a informação para todo o servidor público. Dentro da escola, nós também espalhamos informativos falando sobre a nova lei, sobre os caminhos que você pode fazer para denunciar. Nós instituímos também a sala da diretoria, né, o gabinete está aberto, né, para receber também tipos de denúncia. Então, essa é uma das ações que nós fazemos com o intuito de inibir esse tipo de ação que certamente prejudica o nosso serviço público, a nossa prestação de serviço à nossa população. E quero agradecer você que esteve aqui até agora conosco pela sua presença e estar nos ouvindo. Eu quero agradecer muito a participação da doutora Jeane, também da Laís, nossa diretora, que contribuiu conosco aqui, né, nesse diálogo, a TVE, porque essa é uma iniciativa em parceria com a TVE também, e reforçar para todos que nos assistem que no governo do estado nós temos uma ouvidoria, né, então como a doutora Jeane colocou, todos aqueles, né, que se sentirem em uma condição de assédio, né, não se cale, e vocês vão visualizar aqui embaixo, né, da tela, o endereço eletrônico da ouvidoria, e aguardamos vocês para uma próxima participação. Até breve. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Laís.